Então a gente vai falar um pouco sobre Oracle Database 12.2. Meu nome é Alex Zabal, eu sou Oracle da Eracle. Gosto bastante de tirar certificações Oracle, mas isso aqui era de quando eu tinha um trabalho, que agora eu tenho um emprego, é um pouco diferente. Eu tenho meu blog, Twitter, LinkedIn, Facebook, todo o resto. Faço parte do GOB, que é o grupo de usuários Oracle Brasil. A gente faz eventos anuais. O principal ocorre em junho e julho. E faço parte do Oracle, que é um time de pessoas que escrevem artigos em diversas línguas. Um pouco da minha trajetória profissional. Trabalhei 7 anos como desenvolvedor. Eu sou do Rio Grande do Sul. Em 2007 eu me mudei para Angola. Eu trabalhava lá para o Ministério das Finanças. É por isso que eu digo que antes eu tinha um emprego e agora eu tenho um trabalho. Porque Angola, como é um lugar quente, as pessoas já ficam mais devagar. E mesmo sendo governo, o governo é igual em todo lugar. Então o que é urgente é para a semana que vem. Então eu tinha bastante tempo para estudar. Em 2015 eu me mudei para São Paulo. Comecei a trabalhar para a Enkitec. A Enkitec é uma empresa americana de Dallas, que era líder mundial em implementação de Engineering Systems. Só a Exadata a gente tem mais de 600 implementações. E há 2 anos atrás a Accenture comprou essa empresa. E agora a gente faz parte da Accenture, um grupo chamado Accenture Tech Group. Esse é meu filho. Eu digo que ele é o DBA mais novo, tem 2 semanas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Por que esse título aqui, Exadata Express Cloud Service? Quando eu comecei a montar essa palestra, ela foi logo depois do OpenWorld. E no OpenWorld a Oracle lançou, eles iam lançar o 12.2 oficialmente, só que eles não conseguiram, eles cancelaram o lançamento, mas eles lançaram esse serviço, chamado Exadata Express Cloud Service, onde era o único serviço que tinha o 12.2. Quando eu pedi autorização para a Oracle para montar uma palestra de 12.2, eles disseram, pode montar essa palestra, só pode falar o que estiver disponível para o Exadata Express, não pode falar nada além disso. Então por isso que eu adicionei isso aqui. Esse Exadata Express, na minha opinião, foi até uma brincadeira de mau gosto da Oracle, porque esse serviço, eu vou mostrar para vocês mais para frente, ele não serve na prática para nada. E eles dizem que a gente roda em cima de um Exadata. Mas o que é? 20, 50 GB? É 50 GB no máximo. Eles dizem que a gente roda em cima de um Exadata, só que ele tem algumas limitações. E uma das limitações desse serviço é não fazer Smart Scan. Para quem conhece Exadata, o Smart Scan é o que faz o Exadata ser o Exadata. Então, se eu não posso usar o Smart Scan, não faz sentido nenhum eu rodar um serviço em cima de um Exadata. Eu participo do beta teste do 12.2 desde outubro de 2015. Só que coincidiu com a época que eu estava estudando para fazer o upgrade da certificação do ACM 11G para o 12C. E como eu fui escolhido para ser beta teste, eu precisava dar algum resultado desse beta teste. Então eu foquei mais na parte de upgrade de banco de dados nesse 12.2. Porque como eu estava estudando para o ACM, eu precisava saber como era o banco 11G, tudo do 11G, eu precisava saber tudo do 12C, o que mudou entre eles, e participando do beta teste ainda eu tinha que saber as mudanças do 12.2. Então, para não dar um nó na minha cabeça, eu foquei mais na parte de upgrade para participar do 12.2. Para o meu azar, para minha sorte, o que mais deu problema no 12.2 justamente foi a parte de upgrade. Que foi por isso que a Oracle atrasou o lançamento do 12.2 no OpenWorld, porque o upgrade não estava funcionando direito. Obviamente que isso é extraoficial, vocês não vão achar em lugar nenhum. Mas eles conseguiram corrigir e lançaram depois na Oracle Public Cloud 12.2. Quando eu comecei a montar, a
A única documentação disponível publicamente eram esses dois links, que tem, é bem limitado o que tem nisso aqui. Então, falando um pouco do serviço, as opções que a gente tem: 20 GB, $175 por mês, 50 GB, 750, ou 50 GB com in-memory. Para quem usa Exadata, 20 ou 50 GB serve para nada. E sem a opção de Smart Scan, eu tenho quase certeza que a Oracle lançou esse tipo de serviço aqui apenas para dizer que eles tinham lançado 12.2, porque eu nunca vi ninguém usando isso aqui na prática. Tanto é que se tentar comprar esse serviço, não vai conseguir. Você precisa ter um endereço de pagamento lá nos Estados Unidos. E as pessoas, mesmo pessoas de lá que tentaram comprar, não conseguiram usar. Você fala, seria $175? Isso, por mês. Seria o que? Um SaaS? Esse serviço aqui, Exadata Express Cloud Service. Ele é um database as a service. Então, se entrar na página lá, cloud.oracle.com, vocês vão ver que esse serviço aqui, ele já está com a release 12.2. Se tentarem comprar, acho difícil vocês conseguirem. Para minha surpresa, e sem aviso prévio nenhum, em 5 de novembro, a Oracle resolveu colocar o 12.2 também no Public Cloud. Esse cara vocês conseguem usar. Ele tem um trial de 30 dias que vocês podem entrar lá e ficar testando. Ou podem comprar ele e pagar mensalmente. E aí, a Oracle também atualizou a documentação. É a documentação completa. Claro que falta bastante coisa, eles estão atualizando praticamente todos os dias. Mas as de novas características, todas elas já estão disponíveis nesse cara aqui. O pessoal falou que não tinha do Installation Guide, mas se acessar o TodayDBA lá, tem lá um link. Mas também não é completo. Aí eu mudei um pouco o título da apresentação. Em vez de Exadata Express, coloquei no Cloud Service. E aí eu posso falar mais coisas sobre isso. O que vocês acham que deve ser feito agora? Eu faço upgrade para 12.1, o último patch disponível, ou eu espero 12.2 on-premise para fazer o upgrade? 12.1? Cara, é complicado, porque o 12.2 tem bastante coisa que a gente esperava que tivesse já no começo. Justamente isso que eu ia falar. No 10G e no 11G, teve aquela história de esperar a release 2 que era mais estável. Realmente era verdade. Mas no 12 isso não é mais verdade. O 12.2 tem muita coisa nova e ele é tão instável quanto a primeira versão do 12.1. Eu recomendo fazer o upgrade para 12.1.02 nos últimos patches disponíveis. Vocês conhecem a arquitetura multitenant? Então a gente tem a opção de usar CDB, que é o multitenant, e não CDB. Depois mais pra frente eu vou explicar isso. Por que fazer o upgrade? Em 31 de maio de 2017, já no início do ano que vem, acaba o suporte do 11.2.04. Vocês podem ter até 2020, 31 de dezembro, mas tem que pagar um suporte extra, que é bem caro. Então por isso que a gente já tem que pensar em fazer o upgrade para o 12.1. Aqui um pouco sobre o multitenant. A Oracle anunciou no 12.1.02 que o multitenant, o não CDB está deprecado. No 12.2 ele ainda existe. Provavelmente no 13 ele não vai mais existir. Deprecado não significa que não tem suporte, significa que ele não vai mais evoluir. Algumas coisas que não funcionavam de multitenant no 12.1, isso já foi, a maioria deles já foi corrigido no 12.2. Eu vou mostrar mais pra frente. Depois do Open World de 2015, quando a Oracle anunciou o beta teste do 12.2, as apresentações da Oracle passaram a ter esse carinha aqui. Só que isso aqui, quando eles faziam a apresentação e na hora de publicar a apresentação, os slides que tinham isso aqui eles tiravam fora. Porque como era beta, eles não podiam deixar disponível. Então
Então vamos falar um pouco do 12.2, o que mudou. Agora as colunas, nome de colunas, nome de objetos, tabelas, antes a gente tinha um limite de 30 caracteres. No 12.2 esse cara passou para 128. Isso aqui é a hora que ela vem mexendo no dicionário de dados desde a versão 7. E só agora no 12.2 que eles conseguiram alterar tudo que precisava. Se você pegar um banco de dados versão 7 e começar a olhar as colunas, várias delas já eram 128 caracteres no nome dos objetos. Por isso quando a gente faz select, né? Por exemplo, na DBA End Columns, se tu não formatar a coluna column name, ela vem gigante. Faz desde a 7 eles estavam mudando. E aí? Chegou? Consegue enxergar aí? Sim. Então eu tenho no meu Note uma versão 12.2. Obviamente que eu tenho essa versão só porque eu participo do beta teste, porque ela não está disponível. Como eu estava falando, desde a Oracle 7, a Oracle começou a alterar o nome dos objetos para aumentar de 30 para 128. No 12.2, eles finalmente terminaram essa alteração. Eu consigo criar tabelas com mais de 30 caracteres no nome dela. Esse cara tem 36 caracteres, esse nome de tabela. Eu também consigo adicionar uma coluna com mais de 30 posições no nome. JSON. Alguém conhece aqui JSON? JSON é, para quem trabalha com Java, ele é um formato de troca de mensagens bem parecido com XML. É um formato mais para quem trabalha com Java e JavaScript. O suporte dele começou no 12.1.02. Aqui um exemplo de como é o formato JSON e como é o formato XML. O que eles dizem desse formato que ele é melhor porque ele é human readable, que as pessoas conseguem ler e entender melhor quando eles visualizam esse formato do que o XML, principalmente quando tem um XML grande com diversas tags. Como eu uso esse cara no 12.1.02, eu criava uma coluna normal, varchar 2, a única coisa que eu tinha que fazer era adicionar uma constante, tipo JSON. Na hora de inserir os dados na tabela, ele valida se esse cara está nesse formato. O que eles fizeram no 12.2? No 12.2 eles criaram esses objetos de banco que me dão possibilidade de gerar o formato JSON a partir de uma tabela normal. Testei esses dois caras aqui, vou mostrar um exemplo rapidinho. Por exemplo, eu tenho minha tabela aqui do Human Resource Department. Eu uso esse cara aqui, JSON Array, digo as colunas que eu quero e ele vai gerar um array JSON para mim, com os dados desse cara. É a mesma coisa que eu fazia com XML, só
que a Oracle fez um pouquinho diferente a implementação, porque no XML a Oracle colocou todo um mecanismo de XML chamado XMLDB dentro do banco. E no JSON continuam sendo os data types normais, de CLOB, Varchar 2, etc. Se usar JSON Object, ele muda um pouquinho, mas a sintaxe é praticamente a mesma, só que ele não cria um array, ele cria direto o objeto para cada linha. Essa é a diferença entre esse cara e esse cara. E obviamente que a Oracle criou o suporte de JSON para PLSQL. Agora eu tenho esses types que eu posso declarar no bloco PLSQL, fazer operações em PLSQL direto dentro do banco de dados. Isso aqui é uma coisa que eu achei bem interessante. Quando eu uso cast para converter variáveis ou toNumber, toDate, toChar, a Oracle criou uma opção em que eu posso dizer, se ocorrer algum erro, qual o valor default que eu quero que retorne para esse cara. Nesse caso aqui eu estou convertendo o teste é uma string, eu quero que ele seja transformado para number. Obviamente ele não pode ser transformado. Em vez de dar um erro, eu quero que ele retorne 0. O toNumber, toChar e toDate é a mesma coisa. Convertendo 123A. Se ocorrer algum erro, eu quero que o default seja 123. E a Oracle também criou essa função chamada Validate Conversion. Eu costumo ver em vários sistemas que as pessoas, para testar se, por exemplo, se uma string ela é numérica ou não, o pessoal cria uma função lá, uma função isNumber, e aí eles colocam lá um begin, toNumber do cara, se ocorrer um erro, não é numérico. Ou usando expressões regulares. Para facilitar um pouco, a Oracle criou esse cara aqui, Validate Conversion. Eu posso testar se a minha string, por exemplo, teste é numérico, ele vai dizer que não, ele vai retornar 0. Se fosse um número aqui, ele conseguisse transformar, ele retornava 1. Então eu tenho tenho 100 aqui, ele é numérico. E eu também posso usar máscara e NLS numeric characters para fazer o mesmo teste. Nesse caso, ele é um number, apesar de ter o cifrão. E na string teste, 0, não é number. Valida só para número? Não, para qualquer coisa. Alguém conhece essa função aqui, listcheck? No 11G, até o 11G a Oracle tinha uma outra função que eles colocaram no banco, que era um tal de WM concat. Aí eles tiraram no 12 e deixaram só esse cara. Basicamente ele vai pegar as tuas linhas e vai transformar em coluna. Vai concatenar os valores. Só que isso gerava um problema. Se eu tivesse uma variável, uma coluna, por exemplo, com 4.000 caracteres, quando eu usasse esse listeado em cima dela, ele ia estourar caso passasse esses 4.000 caracteres.
Aí no 12.1 a gente tinha a opção de colocar o varchar 2 com 32K, em vez de 4.000 caracteres. Só que o limite continua sendo aí o limite da tabela, 32K. Então a Oracle fez um improvement nesse cara, e eu consigo dizer para eles, com overflow, eu quero que truncate. Eu quero que tire, não dê erro, e só não continue concatenando as colunas. Então um exemplo aqui, eu estou gerando os números de 1 a 10.000, aí eu uso esse list_ag para concatenar todos os números com isso. Aí vai pegar de 1, 2, 3, 4 e vai concatenando eles até o final. Só que chega num ponto que estourou o tamanho da minha coluna. Aí o que ele faz? Ele coloca esses 3 pontinhos, que foi o que eu coloquei aqui, quando eu correr esse overflow, trunca, coloca 3 pontinhos. E aí ele me diz quantos valores ainda faltam concatenar na minha string. Só para vocês entenderem, esse select ele vai gerar 1000 linhas. Quando eu uso o list_ag, o que ele faz? Ele vai concatenar todos os caras. Só que aqui ele conseguiu colocar todos na coluna. Quando eu aumento de 1000 para 10.000, aí ele me diz que o resultado é muito longo para ser colocado na coluna. Então o que a Oracle fez? Ela criou esse cara aqui, o overflow truncate. Que é isso que ele faz aqui, ele coloca esses 3 pontinhos, pode ser qualquer coisa. Essa interrogação. E ele coloca aqui quantos valores que faltam serem concatenados. E além disso eu tenho uma outra opção, without count. Eu não quero que a Oracle, não quero que ele mostre aqueles valores que faltam ser concatenados. Plus, finalmente eles resolveram mexer no SQL Plus, o 12.2. Vocês não sabem a quantidade de confusão que deu quando eles colocaram esse fast option e não disseram na documentação o que ele fazia durante o beta teste. Todo mundo ficou achando que a Oracle tinha feito alguma coisa que acelerava o banco quando usasse o SQL Plus usando isso aqui. E na verdade o que ele faz, ele só seta esses valores aqui, são parâmetros do próprio SQL Plus para trazer um resultado mais rápido. Já existiu. Já existia. Só... Aí quando a Oracle foi lá na documentação e disse que era só isso aqui, todo mundo... Era melhor ter deixado quieto e não ter falado nada. Outra coisa que a Oracle mexeu, o SQL Plus. Agora a gente não precisa de um programa externo, por exemplo aquele RL wrap, para manter histórico. Eu posso dar um set history on, show history. Mas tem o pra cima, funciona ou não? Esse só no SQL. Setinha pra cima e pra baixo ainda não funciona nesse. Mas eu acho que futuramente eles vão mexer nisso. Mas por que eles não botaram ainda esse outro SQL CL? Ele já está disponível. Não, mas digo assim, não vem junto, né? O 12.2, né? Ah, Já está junto com o Ricardo. o cara não lembra de botar, nunca vai usar.
Então, o meu histórico por default, que vem desabilitado, seto ele para 1. Então, ele por default ele coloca 100 últimos comandos e habilita o cara. Vou colocar um comando qualquer e posso digitar history. Aí vai dizer o histórico dos últimos comandos que eu executei. Caso eu queira mudar esse cara aqui de novo, eu digo qual que é o history, o número da linha e executar. Outra coisa que eu posso fazer é editar esse cara. Eu posso editar e rodar ele novamente. Quando eu entro no C++, por exemplo, aquele show array, o default dele é 15. Quando eu uso a opção fast, esse carinha aqui, o "-f", aí ele muda algumas variáveis. Que é a única coisa que ele faz. Mudar as variáveis, ele não faz nada no banco que deixa ele mais rápido. Isso é uma das coisas que eu achei mais interessante no 12.2. Agora eu consigo transformar uma tabela normal em particionada, direto com alter table. Eu preciso usar DBMS Redefinition, que na minha opinião era a melhor forma de obter uma hora 600 no banco. Que acho que das 100 vezes que eu tentei usar ele, 99 eu tive hora 600. E a Oracle fez direto com alter table. O que eu consigo fazer? Eu dou um alter table, essa tabela não é particionada, modifier. Eu digo qual que é a coluna que vai particionar, o tipo da partição e os intervalos que eu quero. Eu posso colocar essa cláusula online para não bloquear, não dar lock na tabela, os usuários continuam usando normal. Quando ele terminar aqui, ele vai fazer um lock para atualizar o dicionário de dados. E opcionalmente também eu posso usar isso aqui, update index, porque meu alter table vai invalidar meus índices. O update index ele já atualiza os índices. Já que ele faz review online depois. Faz review online desses caras. E uma outra opção, essa aqui, se vocês olharem na documentação, ela é bem confusa porque ela tem um monte de requisitos e algumas limitações. Eu também consigo mudar os meus índices atuais da tabela, eu consigo particionar os índices. Só que isso aqui ele tem algumas limitações. Eu consigo, por exemplo, criar um índice e mudar ele para local, para global e colocar as partições. Isso aqui não é obrigatório, online, nem update index e nem modificar os meus índices. Se eu não quiser ter um índice particionado e quiser ter um índice normal na tabela, eu não preciso fazer isso aqui. Outra coisa que eu achei legal no 12.2, a hora que eu colocou suporte a case insensitive nas colunas. Isso eu já conseguia fazer antes com variáveis NLS, tipo NLS comp, só que eu tinha que ficar setando na minha seção no banco. E para compatibilidade, para migração de outros bancos, que já tem esse suporte, a Oracle adicionou também no 12.2. Eu posso ir lá definir minha coluna e dizer que ela é insensitive. Posso dizer o default para quando adicionar as próximas colunas, o que vai ser. Eu posso fazer isso direto na coluna, ou fazer isso no meu esquema. Aí no meu esquema, todas as tabelas que eu criar, ele vai herdar esse cara aqui. E aí o que eu faço? Eu ensino um valor lá, por exemplo, teste, só com o T maiúsculo. E quando eu for fazer um select na tabela, posso fazer um like, teste todo maiúsculo, e ele vai trazer o resultado. Ele vai comparar de forma binária
o resultado vai ser igual. Outra coisa que eu achei legal, o Online Table Move. Hoje, quando eu dava um Alter Table Move, ele locava a tabela e todo mundo ficava esperando eu terminar meu Alter Table. E além disso, ele invalidava meus índices. Era isso que acontecia no 12.1. No Move Table Space, todos os meus índices, o índice da tabela fica no Newsbook. 12.2, eu tenho a opção online e ainda Update Index. Ele vai fazer esse cara de forma online, não vai bloquear meus usuários e ainda vai atualizar meus índices no final. Read Only Partitions. Tem umas coisas que eu não consigo entender na Oracle, porque eles vão fazendo aos pouquinhos. Por exemplo, eles criaram uma versão de banco Read Only de Table Space. Aí na versão seguinte, Read Only de tabela. Aí agora só no 12.2 que eles me deram a opção de Read Only por partição. Então quando eu crio a tabela, eu posso dizer qual é o default para as próximas partições criadas, Read Write. E eu posso criar ou alterar algumas partições para Read Only. Dado histórico que eu não quero que ninguém mexa, de jeito nenhum, vou lá e seto para Read Only. Outra coisa que eu achei legal agora é a possibilidade de eu filtrar algumas operações. Por exemplo, eu vou dar um Alter Table, Move Partition. Essa partição de 2015, ninguém mais atualiza ela. Eu quero comprimir. Mover para essa Table Space e comprimir. Só que ele levava a partição inteira. No 12.2 eles criaram uma cláusula where. Por exemplo, eu posso colocar um where, a minha coluna Transaction Owner for Bank. Aí ele vai pegar só as colunas que tem que satisfazem essa condição, mover para essa Table Space e comprimir. Não preciso mais fazer isso não. Possibilidade de criar uma external table particionada. Quando eu vi esse cara aqui, eu fiquei pensando qual que é a finalidade de eu ter uma external table particionada? Vai servir para quê? Mas aí quando eu comecei a ler sobre isso, ela é bem importante para ambientes Big Data. Quando eu vou fazer a carga de dados que estão no ambiente Big Data usando HDFS, que eu tenho um cluster e todos os meus dados estão distribuídos nesse cluster. Então eu posso ter uma partição apontada para cada um desse cluster. E também eu tenho a possibilidade de ter dois arquivos aqui, por exemplo. Na partição 1 é o arquivo California TXT e na partição 2 é o Washington TXT. Aí comecei a entender um pouco melhor do porquê ter particionamento em external table. Finalmente, o monitoramento de índice em 12.2 é habilitado por default. Eu preciso lá dar um alter index monitoring. Só que não funciona tão bem ainda. Se vocês olharem esse blog aqui, que é do Frank, ele teve uma discussão bem legal com o Conor, que é o cara que assumiu o Ascton agora, e com um cara da Octave. Eles fizeram testes mais internos e viram que para algumas condições esse cara não funciona direito ainda. Por exemplo, índices que são usados em foreign case. Isso aqui ele não pega direito, ele vai te dizer que o índice não é usado, tu vai dropar o índice da foreign key e vai pegar um monte de em que tem content. A view é global ou tem que fazer aquela gambiarra também? Essa vem. E antes era por owner, né? Você tinha que fazer uma view de todos os owners. Eu não cheguei a testar, vou até olhar isso. Porque antes tinha que entrar com o cara. Vou dar uma olhada nesse cara aqui, eu não cheguei a testar isso. Então esse é um recurso novo. Funciona não tão bem, mas já é alguma coisa, já é um começo. Esse é um dos recursos mais esperados. E que a Oracle
não tirou o suporte do multi-tenant no 12.2. E tinha muita coisa que no 12.1 não funcionava o multi-tenant. E flashback de PDB era um deles. A maioria das limitações já foram tiradas, quase tudo já funciona em ambiente CDB e provavelmente então no 13 não vai mais existir a opção de criar um banco que não seja na arquitetura multi-tenant. Eu tenho um cara chamado local undo, que antes eu tinha o meu undo, na table space de undo, ela é global para o meu CDB e não para cada PDB. Então no 12.1, quando eu tentava fazer um flashback, eu tinha que fazer flashback do CDB inteiro. Quando eu volto o CDB inteiro, ele voltava todos os meus PDBs. E a outra opção que eu tinha para voltar, para fazer recover ou voltar no tempo um PDB, era usar o RMAN. Eu tinha que destruir o meu PDB e fazer um restore dele point in time. No 12.2, a hora que eu adicionou esse cara, quando eu crio um banco com DBCA, por default ele já marca, dizendo que eu vou ter um undo table space por PDB. Posso desmarcar e continuar com o comportamento antigo e ter o meu CDB, mas esse é o recomendado. Ou se eu criei, já tenho, quero transformar em local. Só preciso dar um shutdown no meu banco, startup upgrade, e existe esse comando novo, alter database local undo on. Quando eu subir meu banco, eu vou ver aqui que ele vai ter uma undo table space exclusiva para o meu PDB. Ele cria automático? Cria automático. No diretório default do PDB. Aí vai depender de uma série de parâmetros. Provavelmente DB Create File Test, se estiver setado aqui, ele vai criar no PDB. E como é que eu faço o flashback? O flashback, isso aqui deu uma confusão no beta teste porque na documentação inicial do beta teste, a hora que eu disse que eu podia dar um alter pluggable database e flashback 1, habilitar o flashback só para o PDB. Aí tu tentava fazer isso, não funcionava. Aí eu acho que é a hora que eu desistiu, e nesse binário que eu tenho, eu preciso habilitar no CDB e não consigo fazer por PDB. Talvez numa versão futura eu consiga habilitar o flashback só num PDB e a específico. intenção da undo é por PDB. Vai ser por PDB, hoje ele está no CDB. Como é que eu faço? Dou um close e posso fazer um flashback plug no database, por exemplo, 2 minutos atrás. E ele vai voltar só aquele meu PDB para 2 minutos atrás. Character 7. Isso foi a maior reclamação no ambiente multitenant da Oracle, que é a hora que eu dizia que o multitenant foi criado para consolidar. Só que o que acontecia? Eu tinha, sei lá, 50 bancos de dados na minha empresa, cada um com um Character 7. Para transformar num só, eu precisava converter tudo para um Character 7. No 12.2 não. No 12.2 eu crio o CDB, por default ele é o AL32 do TF8, que é o recomendado, que ele é um superset da maioria dos outros Character 7. E eu posso importar os PDBs, cada um com um Character 7 diferente. Eu acho que isso aqui vai facilitar muito para quem quer consolidar banco de dados. Resource Management, no PDB. No CDB, a minha SGA é global. Todos os meus PDBs usam a memória global da minha SGA. Só que o que acontece? Eu posso ter um PDB que ele é altamente ofensor e ele vai roubar toda a minha SGA. O outro PDB que precisa ter alguma coisa de SGA não vai conseguir. A hora que eu criar um parâmetro novo, que é o SGA min size, no 12.2. Eu posso ir lá e dizer qual a quantidade mínima de SGA que esse cara, que o meu PDB vai ocupar. Então um outro PDB não vai conseguir roubar SGA dele. Isso é um parâmetro novo. Ou eu consigo setar via Resource Manager também. Resource Manager eu consigo fazer até PGA dentro do PDB. Posso fazer o limite de PGA que aquele PDB pode usar. Hot Clone. Isso é uma coisa bem legal, eu não cheguei a testar, mas eu vi vários demos da Oracle. No 12.1, para clonar um PDB, eu precisava fechar ele e abrir ele como read-only. Aí eu conseguia clonar aquele PDB. Só que para isso eu tinha downtime. 12.2 eu não preciso mais. Posso estar com ele aberto, eu vou lá e clono meu banco com ele aberto. E uma coisa que eu achei bem legal é a possibilidade de fazer refresh.
eu vi um demo da Oracle, onde eu tenho meu banco on-premise, meu data center, eu tenho meu PDB, e eu clono esse cara para Oracle Cloud, para nuvem. Aí eu continuo trabalhando aqui, aí um belo dia eu resolvo fazer um refresh. Ele vai pegar só o que mudou desses dois bancos e vai atualizar, por exemplo, lá na nuvem, eu vou fazer um refresh só do que mudou. E agora tipo Archive? Ele usa Archive e Undo. Eu não cheguei a ver a fundo como funciona, eu só vi um exemplo, mas eu achei bem legal isso. E outra coisa que ele pode usar é fazer relocate. Eu consigo pegar um PDB, tirar de um CDB, jogar para outro CDB de forma online. Obviamente que meu serviço tem que estar configurado para isso, mas os usuários não vão nem perder a conexão, eu trocando de um CDB para outro. Mesmo que em servers separados. Mesmo que tenha um premise e faça relocate para cloud. Application container. Isso aqui eu achei uma sacada legal da Oracle, principalmente para cloud. Imaginem que eu desenvolvo um ERP e eu tenho diversos clientes. Cada cliente tem um banco separado. Por razões de segurança eu não quis fazer isso dentro do mesmo banco, então eu tenho um PDB para cada cliente. Quando eu atualizo uma versão do meu ERP, se eu tiver 10 clientes, 10 PDBs, eu tenho que ir lá um por um e fazer a atualização. Com esse Application Container, eu consigo criar um template da minha aplicação. Fica mais fácil para mim gerar um PDB novo, porque quando eu criar um PDB ele já vai gerar todos os meus objetos, por exemplo, do meu ERP. E fica muito mais fácil para atualizar, porque eu vou atualizar um lugar só e ele vai refletir em todos os meus outros containers. Alguém que usa Data Vault? A Oracle facilitou a vida para quem usa Database Vault. Na verdade, esse produto aqui é para limitar o que o DBA consegue ver. Hoje em dia, se o cara tem um ambiente de DBA, ele consegue enxergar os dados de todas as tabelas. Quando eu habilito o Database Vault, o DBA continua fazendo o trabalho dele, mas ele não vai ter acesso ao conteúdo da tabela. E no 12.2 a Oracle criou um Simulation Mode. Não preciso fazer aqueles testes em produção e parar todo mundo porque eu cometi algum erro. Esse cara aqui ele começou no 12.1. Para quem usa sistema estatístico e não financeiro, a Oracle usou um algoritmo, não lembro o nome agora, mas ele é um algoritmo bem conhecido para buscar valores, só que ele causa, não é um valor exato, ele pode ter um desvio até de 10%, por isso que ele é indicado para quem usa sistema estatístico e não financeiro. 12.1, um exemplo, eu tenho select count distinct de uma coluna. Essa tabela aqui ela tem, se não me engano, 10 milhões de registros nos testes que eu fiz. Ele me trouxe 18 gerentes, levou 3 segundos. Usando a mesma função da Oracle, menos de 1 segundo. Só que esse valor aqui ele pode sofrer um desvio. Se tiver uma tabela muito grande, por exemplo, uma tabela de 100 milhões de registros, ele mudou um pouco esse valor para esse cara aqui. No 12.2, em 12.1 só existia esse cara, em 12.2 eles implementaram todas essas outras funções. O problema disso, eu precisava alterar o código. Eu precisava alterar dentro do meu código esse count distinct para usar esse cara aqui. O que eles fizeram no 12.2? Eles criaram 3 parâmetros novos que eu posso habilitar, por exemplo, na minha seção. Approx for count distinct, se ele tiver true, o Oracle automaticamente vai tentar achar esse cara aqui e ele vai converter para esse cara aqui, sem precisar alterar meu código. Isso que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado por causa do desvio de valores. Just in time. Vocês conhecem esse cara aqui? Já vi um vídeo aqui. Esse cara eles chamam de... é da mesma equipe que desenvolve o SQL Develop, que é a ferramenta free da Oracle, que tenta
tenta roubar o mercado do Toad. Ele não é tão bom ainda quanto o Toad, mas ele vem melhorando a cada dia. E eles criaram um SQL Plus novo. Eles chamam de SQL Plus on Steroids. Se vocês forem na página do SQL Developer, lá no final, ele serve para todas as plataformas, porque ele é feito em Java. Eu faço o download desse cara e posso usar ele. Vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona. Para conectar nele é SQL Connect normal, Easy Connect, usuário e senha, meu IP, porta e serviço. Lista de comandos é só dar um help. Uns comandos interessantes. Comando tables. Ele vai listar todas as minhas tabelas do meu usuário. Não preciso ter meu script lá de ou fazer um select na user table. Se eu quiser informações sobre a minha tabela, eu dou um info no nome do meu objeto. Ele é um desk melhorado. Ele vai me mostrar índices, constraints e um monte de coisa. Se eu quiser mais informações, eu dou um info plus. E aí ele mostra mais coisas, ele vai mostrar informações de estatísticas, histogramas e mais algumas coisas. Se eu quiser escrever um create table a select, eu uso o comando, posso usar o comando setas e ele vai gerar o script para mim. Create table a select, tabela de origem, tabela de destino. Se eu quiser extrair o DDL de um objeto, só uso o comando DDL, o nome do objeto, e ele vai extrair todo o DDL. Não preciso ficar escrevendo DBMS metadata ou criar um script novo. Tem a opção de desabilitar opções de segmento. Aí ele vai tirar toda aquela parte de table spaces e etc. Aqui eu também tenho o histórico. Só que a diferença aqui é que eu posso usar a seta para cima e para baixo, porque ainda não existe no SQL Plus novo. Tu usa esse cara aí no dia a dia, né? Posso criar um alias, igual eu uso em ambientes Unix, um alias por um comando. É só digitar o comando e vai executar o select. Se eu quiser pesquisar um erro hora, não preciso ir lá no Google, vou direto nele aqui. Caso eu queira exportar dados, por exemplo, eu posso setar o meu SQL Format para CSV. Quando eu fizer um select em uma tabela, ele já vai me trazer nesse formato. Posso setar para XML, por exemplo. E ele vai gerar no formato XML. Posso usar cores. Esse cara aqui chamado Lance Console. Esse cara é bem útil quando eu tenho um script. Por exemplo, isso aqui eu quero saber como é que é no minha table space. Esse aqui amarelo é um warning, as table spaces verdes elas estão aqui. E se eu tivesse alguma table space quase estourando, ela ia estar em vermelho. Ele era beta, ele já está em production, vocês já podem usar sem medo. É isso que eu ia perguntar. E podem entrar lá e baixar. No 12.2 ele já vem junto com o binário do banco.
mais baixar. Todos os outros comandos do SQL funcionam. Tudo que o SQL Plus ele consegue fazer e algumas coisas a mais. A gente está bem no tempo. Perguntas? Esse SQL que você começou agora seria só no release 12C? Ou Não, pode conectar até em banco 8 istros. você já também começou? Só tem que baixar a parte. Tem alguma data para sair o 12.2? 12.2, a última data que eles deram ao programa será dezembro, mas eu duvido que seja cumprido. Provavelmente ano que vem. Ainda está com bastante Mas falha. quem quiser testar, é só ir lá em cloud.oracle.com e tem um trial de 30 dias. Mas esse do cloud é menos mil features, né? Do que o 12.2 cheio. Ele era menos quando era no Exadata Express Cloud. Aí a Oracle lançou, em 5 de novembro ela lançou na Public Cloud, que daí é o completo. Aí é. Já tem tudo. Eu já vi algumas pessoas falando em fóruns, ensinando como ir lá na cloud e copiar o binário da tua máquina local. Eu vi também isso aí. Não é permitido, mas Fica aí. jeitinho brasileiro. Eu corto essa parte aqui do vídeo. Os trabalhos voltando um pouco ali aquela versão 11, 2.04 até maio. 31 de maio, o suporte. Depois disso tem que pagar suporte extra. Na verdade já está estendido aqui, não estão cobrando estendido ainda. Eles estenderam,